Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse bate-papo aqui rápido sobre grupos de pesquisa dentro do Meta Analysis Academy. Nós vamos falar tanto como funcionam, como se formam esses grupos de pesquisa, quanto também como você pode otimizar isso aí, tá bom? Como você pode utilizar os grupos de pesquisa como uma ferramenta a mais na sua jornada de aprendizado e nos seus resultados. Antes de mais nada, sempre eu vou trazer esse ponto-chave. O grupo de pesquisa, pessoal, não é a sua salvação em termos de resultados de pesquisa. Ele é um a mais, ele é um extra. O grupo de pesquisa não funciona para você se você não domina a técnica, tá bom? Obviamente, dentro de um grupo de pesquisa vão ter pessoas que vão ser mais fortes em estatística, o outro sabe fazer escrita melhor, é natural. Mas você não pode ficar refém de uma outra pessoa. Ah, não sei fazer estatística, mas fulano sabe, vou confiar, vou depender dessa pessoa. Isso não funciona. Então você vai seguir o programa tudo certinho, e aí isso vai trazer autonomia para você e tornar o seu grupo muito forte. Tá bom? Grupos fortes só existem com pessoas, com indivíduos fortes. Rapidinho, quando eu era residente lá em Miami, eu aprendi a fazer meta-análise por volta do meu R1. Era um momento muito desafiador, trabalhando muito como residente, mas eu aprendi, fiquei bom em fazer meta-análise, estudei bastante. E aí eu comecei a envolver outras pessoas, fui ensinando eles também aprenderam e ficaram super bons. Então as pessoas queriam trabalhar comigo, eles vinham para mim e falavam: Anderson, vi que você está publicando bastante, deixa eu colaborar, deixa eu ajudar. Eu ensinei eles ficaram muito bons e me convidaram para os projetos deles. E aí nós formamos um grupo específico, pesquisa muito forte, muito bom lá, tá bom? Mas isso é porque eu sabia fazer, eu convidava as pessoas para os meus projetos, eles sabiam fazer, me convidavam para os projetos deles. Então, só trazendo esse ponto para você não esquecer da sua responsabilidade individual. Aproveitando o slide também, lembre de fazer publicações de impacto, publicações relevantes. Não vai fazer coisa de muito baixo valor acadêmico, tá bom? Você foque em qualidade. Isso não quer dizer que todo paper seu vai estar no Lancet, pessoal, só para entender. Existem publicações de média qualidade, publicações de valor muito forte, mas aqui é só um recado para você não fazer trabalho desleixado, tá bom? Errar número, extração de dados incorreta, deixar passar um estudo que é importante entrar na sua meta-análise. Estou falando aqui de ser desleixado mesmo, de sloppy work, tá bom? Isso aí cria uma fama muito negativa para você e muita gente faz com meta-análise. Então você tem que focar na qualidade sempre. Vamos lá. Dentro do Meta Analysis Academy existem, de maneira geral, 3 maneiras para você formar grupos de pesquisa. Um deles é com amigos, colaboradores, tanto pessoas que você já conhecia antes, quanto pessoas novas que você conhece aqui dentro. Os formulários, o grupo de pesquisa por área de interesse, que eu já explico, e também o programa The Experts, tá joia? Então vamos lá. Aqui um belíssimo exemplo de amigas que formaram um grupo de pesquisa muito bom. A Isabela com Z e Isabela com S já se conheciam ali antes do Meta Analysis Academy. Elas eram estudantes de medicina na época. E aí elas já entraram juntas no Meta Academy, elas fizeram a mesma turma. Entendeu? Então você convide seus amigos para participar contigo, seja na edição atual, seja edição futura, porque muitas das pessoas com quem você tem uma afinidade podem formar grupos bons contigo. As duas já publicaram muitos artigos na área de pediatria, na área de dermato, vários trabalhos juntos, se eu não me engano devem ser mais de 7, eu estou estimando aqui, e elas eram amigas e entraram dentro do programa juntas. Agora você também vai conhecer muitas pessoas aqui dentro, né? O Arthur Carvalho, o Arthur é residente no momento dessa gravação, residente de cirurgia plástica, se eu não me engano é no HC, né, na USP, se eu não me engano. E o Arthur, residente de cirurgia plástica, fez o treinamento, ficou muito bom, claro, desenvolveu aquela autonomia que eu mencionei, e aí ele foi e puxou um grupo no Discord, na nossa comunidade, falou: pessoal, aqui é Arthur, sou residente de cirurgia plástica, tive uma ideia boa aqui relacionada a linfedema nesse caso. E aí ele puxou o pessoal lá do Discord, da comunidade que tinha interesse em cirurgia plástica para trabalhar com ele nesse projeto. Então essa é uma outra maneira de você puxar pessoas aqui na comunidade para trabalharem contigo nos seus projetos. Tá joia? Então, aqui é uma publicação muito forte do Arthur e do grupo dele, pessoas que ele conheceu inclusive lá dentro, no Journal of Plastic and Reconstructive Aesthetic Surgery, revista muito forte da cirurgia plástica.
E você vai conhecer pessoas nas monitorias, na comunidade, amigos que você já tem que fazem o treinamento junto contigo, ou que já fizeram, às vezes um amigo te recomendou para o programa, ele ou ela já sabe fazer meta-análise. Então esses amigos que eu quero dizer, essas conexões, pessoas que você já conhece ou vai conhecer, são excelentes fontes de grupos de pesquisa, tá bom? E isso não tem data para acontecer, pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer agora, no comecinho do treinamento, na metade, depois que acaba, isso aí é de forma perpétua, você sempre pode ter uma ideia, puxar um amigo seu para trabalhar no seu projeto. Essencialmente é a maneira mais orgânica, natural que existe de você fazer pesquisa com um grupo de pesquisa. É você aprender a fazer e você convidar boas pessoas para trabalhar contigo. Tá joia? Então, resumindo essa primeira parte, em qualquer momento você pode puxar seus amigos para trabalhar nos seus grupos, desde que você domine a técnica, você tem que saber, tá bom? E aí, trabalhe também na capacitação deles, ajudando eles, porque eles vão te convidam também para os projetos deles. Vamos lá. Uma segunda maneira é essa mais formal, que nós mesmos computamos, nós mesmos criamos esses grupos de pesquisa baseados em áreas de interesse. Então nós vamos deixar na descrição desse vídeo aqui um formulário. Esse formulário, ele vai te perguntar seus dados, alguns dados seus, como o nome, seu e-mail, telefone e tal. E esse formulário nós vamos utilizá-lo para fazer o pareamento de pessoas com interesses em comuns. Então, seja na comunidade nacional, seja internacional, você vai ter a oportunidade de entrar em contato, de colaborar em grupos de pesquisa com pessoas que têm interesse na gastro, como você, na nefro, na reumato e assim por diante. Tá bom? Esse formulário de áreas de interesse, pessoal, ele abre de forma periódica. Não é assim, você vai preencher o formulário e de imediato vai ter o seu grupo de pesquisa. Dependendo do momento em que você está assistindo esse vídeo aqui, o formulário pode até estar fechado, tá bom? Então ele não ocorre só uma vez durante o treinamento, mas ele ocorre de forma cíclica, mas a gente espera as pessoas irem lá, preencherem os formulários, e a gente faz essas conexões baseadas nas respostas. Mas se o formulário estiver aberto aqui, aí você vai ver a data, né, o ciclo atual de formação desses grupos de pesquisa baseado em áreas de interesse. Tá joia? Inclusive, esses formulários de área de interesse, a gente não faz eles nas aulas iniciais do programa, tá? Nas aulas 1 e 2, nós realmente deixamos você começar a engrenar, porque não adianta entrar num grupo de pesquisa sem saber nada de pesquisa, tá? Então, a gente realmente nas aulas iniciais, a gente foca no seu aprendizado individual, a gente deixa o formulário aberto, mas aí as primeiras rodadas de grupos a gente forma logo depois. Aqui um belíssimo exemplo de uma publicação que nasceu a partir dos formulários aí de grupos de pesquisa. A Júlia, se eu não me engano, a Júlia era estudante de medicina na época no Rio de Janeiro, uma das faculdades do Rio. E aí a Júlia publicou, junto com o grupo dela, pessoas que ela conheceu nesse formulário de grupos de pesquisa, no Neurosurgery, uma das revistas mais fortes do mundo na neurocirurgia, pessoal. Então aqui um belíssimo exemplo de como você pode aproveitar esses grupos de pesquisa que se formam aqui dentro do Meta-Analysis Academy para publicar em grandes revistas, tá bom? E aí, o nosso destaque, pessoal, o nosso destaque do programa do Meta-Analysis Academy, o programa de Experts, uma das melhores, né, maneiras de você formar aí grupos de pesquisa. Então, esse programa de Experts, ele tem uma missão muito simples, que é fazer o pareamento entre os alunos da edição atual do Meta-Analysis Academy ou edições prévias com experts globais. Então, antes do início de cada turma, nosso time passa meses recrutando experts a nível global, especialistas dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, de vários países do mundo, para serem essencialmente orientadores dos nossos alunos, pessoas que já estão em uma fase mais avançada da carreira, e essas pessoas elas vão trazer toda a vivência clínica, a expertise, o conhecimento de especialista naquela área. E aí esses experts, eles vão receber aplicações, então você como um residente, um estudante de medicina, um especialista na área de seu interesse, claro, você vai montar uma ideia e você vai enviar essa ideia para os experts naquela sua área. Então, suponhamos que você gosta de cardiologia. Aí você monta uma ideia na cardio e manda essa ideia para os experts, as experts na cardio, na sua edição. E aí esses experts vão olhar a sua ideia, vão olhar a aplicação, vão falar, poxa, eu gostei dessa ideia aqui, vou trabalhar com essa pessoa aqui, aí puxa você para o time dele ou dela. Então, o programa de Expert funciona assim. Nossos experts, eles têm o privilégio de trabalhar com nossos alunos, que são muito bem capacitados,
Só que você também tem que tomar a iniciativa, a autonomia, você tem que montar o seu projeto. De novo, ninguém aqui vai entrar em grupo de pesquisa e ficar de braços cruzados só porque... Não, só porque, enfim, entrou no grupo, vai esperar que as coisas aconteçam. Não, você vai ser proativo, você vai montar uma ideia, você vai enviar para o programa de experts e tudo mais. Tá bom? Então, muito importante... eu quero mostrar aqui alguns exemplos de experts de edições passadas, tá? Esse aqui não significa necessariamente que serão os experts na edição de vocês, na sua edição, tá? Então, por exemplo, Davi Tenório, cirurgião cardíaco pediátrico no Texas, nos Estados Unidos. Stefan, terminando a radiologia lá na Califórnia, já publicou muitas meta-análises na área de radiologia. Ele está terminando lá em Stanford, nos Estados Unidos, a residência dele de rádio, cara muito bom. A Carolina, na área de oftalmo, aqui nos Estados Unidos também. O Sérgio, cirurgião de parede abdominal, aqui nos Estados Unidos. Então, tem colegas da Coreia do Sul, do Brasil. O Stefano é um dos alunos nossos mais produtivos da história, em termos de endoscopia, gastro. Cara, sensacional. Então, alguns nomes aí para vocês que já foram experts em edições passadas. O Túlio está terminando a residência de cirurgia cardíaca lá na Alemanha. Então, publicou muito já em cirurgia cardíaca. Então, isso aqui é só para você ter uma noção assim, do calibre, né, da autoridade, dos experts. Só que aí os experts nós recrutamos a cada edição, tá bom? Então, você, lá por volta da 4ª, 5ª ou 6ª aula do programa, ali mais ou menos na metade, nós vamos trazer para vocês quem serão os experts na edição de vocês e como vai funcionar a aplicação para os programas de experts. Então, isso obviamente não acontece no começo do programa porque você não sabe ainda desenvolver suas ideias, testar a viabilidade. Então, a gente vai fazer isso um pouco mais adiante. Você primeiro faz a sua ideia, o seu projeto, monta, e aí você envia isso para o programa de experts, tá bom? Aqui alguns belíssimos exemplos de grupos de experts. A Renata foi expert em edição passada. Ela está terminando a residência de otorrinolaringologia em Harvard. E ela foi expert dentro do programa de experts. Ela trabalhou com o Jaime, do Chile, a Tamires, do Rio de Janeiro, e o Bruno, se eu não me engano, de Minas. Então, eles já publicaram bastante juntos. Aqui é uma publicação deles, uma revista boa da otorrinolaringologia. O Jaime foi o primeiro autor, a Tamires colaborou também, a Renata foi expert, tá joia? Envolveu também o chefe, um dos attendings dela, um dos preceptores aqui de Harvard. Então, você tem esse networking dentro do programa de experts, né? Muitos desses experts, eles fazem pontes também com vocês e outros colaboradores que eles têm, por exemplo, tá? Aqui outro exemplo de publicação do time de expert, o Rafael foi expert em edição passada, ele é cirurgião cardíaco em Stuttgart, na Alemanha, e ele trabalhou com esse grupo dele aqui, a Suzimar, o Rafael, a Lara, a Mariana, são alunos do Meta-Analysis Academy. E aqui a Maísa, oncologista, querida amiga, expert em edição passada, foi diretora do programa de expert. Aqui com o grupo dela ganharam um prêmio lá em Madrid, tá bom? No Congresso Europeu de Oncologia. Então aqui alguns das centenas e centenas de exemplos de experts, de programas, de publicações e trabalhos apresentados em congressos aí do nosso time. Essa foto aqui foi em Miami, no Congresso Americano de Otorrino. Então você vai ter a oportunidade de aplicar para o programa de experts, tá? Atenção! O formulário de grupos de interesse, ele abre periodicamente. Então, você vai acompanhar abaixo desse vídeo aqui o timing da próxima vez que o programa de grupos de interesse abre. Tá bom? Então, ele abre algumas vezes durante o programa. Ele abre e fecha. A gente cria os grupos, depois quem quer entrar em outro grupo, a gente abre novamente e assim por diante. Tá certo? Então, esse formulário de grupos de pesquisa, a gente abre periodicamente. Agora, o programa de experts, ele só abre uma vez. Porque nós vamos recrutar centenas de experts do mundo todo. Então, ele tem um deadline muito específico. Você vai ser comunicado mais à frente, durante o programa, quando que abre o programa de experts, porque ele não é sob demanda, ele acontece de acordo com um cronograma, porque nós temos que recrutar essas pessoas, você tem que mandar a sua aplicação, eles têm que revisar a sua aplicação. Então, uma vez por turma, nós temos o programa de experts, ele não pode acontecer mais vezes. Se você perdeu na turma atual, você pode, em turma futura, você pode aplicar novamente via MetaHub, que é a nossa comunidade de ex-alunos, tá joia?
Então, tá aí, né? Se você está assistindo esse vídeo aqui e perdeu o deadline de aplicação para o programa de Expert, não fique desapontado, né? Você pode aplicar a edição futura estando dentro do MetaHub, que é a nossa comunidade de ex-alunos, tá certo? Os grupos de interesse também igualmente, a gente faz algumas vezes durante o programa, mas quando acaba o programa, a gente faz mais uma vez, para quem ainda quer entrar em algum grupo, mas aí depois disso, ele vai também via MetaHub. Tá? Então, dentro do MetaHub, que é a nossa comunidade de ex-alunos, nós estamos sempre formando novos grupos de pesquisa, entre até alunos novos e alunos mais antigos também, mas isso aí é para depois que você terminar as aulas, tá certo? Então, se você está assistindo essa gravação e o programa de Experts não abriu ainda, fique atento, não perca a aplicação para o programa de Experts. É um dos destaques, é um dos highlights do Meta-Analysis Academy, tá bom? Então siga firme, assista uma aula por semana, faça exercício, domine a técnica e você vai ter oportunidades brilhantes aí na sua carreira através do nosso programa, através do Meta-Analysis Academy. Maravilha! Então, pessoal, eu quero, para finalizar, falar sobre como otimizar o trabalho dentro do grupo de pesquisa, tá bom? Para que você tenha mais e melhores resultados, tá bom? Então, eu vou te explicar aqui como você pode aproveitar ao máximo aí os trabalhos dentro do grupo de pesquisa. Antes disso, eu quero só trazer um ponto aqui que eu lembrei agora, sobre essa questão de autonomia. Ela também envolve autonomia para escolher os membros do seu grupo. Lembra que eu mostrei aqui 3 maneiras como você pode formar grupos de pesquisa dentro do Meta-Analysis Academy? Mas o trabalho é seu. Se você teve a ideia, se você fez os métodos, fez a estatística, você dominou a técnica, agora lembre-se, você é primeiro autor, primeira autora, você pode convidar também senior authors, colegas, até de fora do programa, tá bom? Isso funciona muito bem para senior authors internacionais, tá bom? Ou em outra cidade do Brasil. Esse aqui é um belo exemplo disso, eu poderia citar vários para vocês, mas a Beatriz está lá em São Paulo, na Uninove, e ela convidou para esse projeto dela, para ser a senior author, ela convidou não uma médica local ou médico local da sua faculdade. Ela convidou a Alice Galo, que é Associate Program Director na Mayo Clinic, nos Estados Unidos. Vejam o nível disso aqui. Então, a Beatriz, que está em São Paulo, convidou uma attending da Mayo Clinic nos Estados Unidos, professora Alice Galo. Inclusive, assistam o Metacast com o professor Alice Galo. Se não me engano, foi o Metacast 8 por ali. Então, o Metacast com ela, onde ela conta a história dela, o trabalho de Associate Program Director em um dos maiores programas de residência dos Estados Unidos, que é a Mayo Clinic. Tá joia? Então, aqui um belo exemplo da Beatriz, que se conectou com a Alice Galo. Então, como que ela fez isso? A Beatriz teve a ideia, ela fez a metodologia, ela fez a estatística, e aí ela convidou a Alice Galo para ser orientadora no projeto. Mas autonomia para fazer, autonomia para conduzir, autonomia para escolher o seu grupo e escolher também o orientador ou a orientadora. Ok? Último exemplo aqui, nesse sentido, porque eu quero trazer para vocês possibilidades do que você pode aplicar na sua carreira, tá? Então, essa publicação aqui, essas 2 publicações são de um aluno nosso de Dubai, dos Emirados Árabes. O nome dele é Jonathan Mokhtar. Esse garoto é muito bom, ele fez o programa, publica muito na cirurgia plástica. E aí ele adotou uma estratégia muito legal que você pode usar também. Ele quer vir para os Estados Unidos fazer residência aqui. Pode não ser o seu caso, isso não é o ponto principal que eu quero trazer de destaque. Mas ele fez 2 rodízios nos Estados Unidos, se eu não me engano, em Cleveland, no Cleveland Clinic, e um em Boston. E nesses rodízios que ele fez na cirurgia plástica, ele convidou os attendings, não sei se 1 ou 2 attendings, não sei, mas ele convidou os preceptores do rodízio dele nos Estados Unidos para trabalhar com ele nesses projetos, tá bom? E eu tenho muitos alunos que já fizeram isso dentro do Meta-Analysis Academy. Então você pode convidar durante o seu rodízio professores, mentores, attendings, preceptores, né, para serem colaboradores dos seus projetos. É uma excelente maneira de manter viva aquela conexão, aquele networking que você começou através do seu rodízio, você fortalece ele ao longo do tempo, tá joia? Então assim que funciona
os grupos de pesquisa onde você mesmo toma a iniciativa, faz o projeto e convida esses colegas para trabalharem contigo. Essas duas publicações, inclusive, foram nas maiores revistas da cirurgia plástica, The Top 2 Plastic Surgery Journals in the World. Tá bom? Então vamos falar aqui como trabalhar melhor em um grupo de pesquisa. Como trabalhar melhor em um grupo de pesquisa para aumentar a sua eficiência, tá? Em primeiro lugar, entenda que nem todos os grupos de pesquisa que você entrar, eles vão dar certo. Nem todas as pessoas vão estar na mesma sintonia, na mesma frequência, tá certo? Você, às vezes, é muito mais ambicioso, quer fazer mais, quer produzir mais, está num nível mais avançado que as outras pessoas. Isso também não quer dizer que você vai desistir da primeira dificuldade que você tem em um grupo. Mas lembre-se, são relações pessoais, são pessoas, às vezes, que você acabou de conhecer, pessoas que têm personalidades talvez diferentes da sua. Então, essas interações humanas, elas são suscetíveis a falhas, né? Nós somos imperfeitos, tá bom? Então, eu vou trazer aqui o máximo que está no seu controle para que esse grupo seu dê certo. Se não der certo, você pega o seu conhecimento e a sua autonomia e a sua ideia e o seu projeto e as suas novas ideias e você convida outras pessoas, você vai para um outro grupo, você preenche o formulário de novo, você aplica para o programa de experts e assim por diante. Tá certo? Então você entenda que o grupo ele é um facilitador, mas você não depende daquele grupo. Tá bom? Isso torna você, essa autonomia, ela te liberta. Te liberta. Você se esforce mesmo para que o grupo dê certo. Eu vou explicar como você faz isso. Mas lembre-se que você está no controle. Você nunca vai ficar refém de uma pessoa, de um grupo e tudo mais. Tá? E nesse quesito de relações interpessoais, de se dar bem com as pessoas, eu recomendo muito, pessoal, muito. Não queime pontes, tá bom? Às vezes é alguém que você nem julga que vai ser, assim, alguém que vai ser super importante para você no seu crescimento de carreira. Mas mesmo que seja alguém que na hierarquia da medicina está inferior a você, às vezes você é um residente, está trabalhando com um estudante de medicina no seu grupo, trate as pessoas gentilmente, seja respeitoso, até para encerrar uma relação. Às vezes você tem uma pessoa no seu grupo que, poxa, a pessoa não responde, você tenta, você dá chance, você ensina, você puxa e a pessoa não responde. Termina aquele projeto, você mesma faz, termina, publica, essa pessoa é coautora e na próxima vez você trabalha com outro grupo. Mas mantenham as boas relações, mantenham as amizades, tá bom? Essa construção de um repertório seu, de branding, de marca pessoal, de alguém gente boa, professor, alguém que ensina, isso aí vai pagar muitos dividendos para você na sua carreira. Isso vai trazer um benefício assim, tremendo para você. Tá certo? Então, olha, não se acanhe aí, não fique dependente de um grupo de pesquisa, mas também se esforce para que ele dê certo. Eu vou explicar aqui como que você pode fazer isso. Primeiro lugar, tá bom? Primeiro lugar, a responsabilidade do primeiro autor. A responsabilidade de quem lidera. Se você teve a ideia, aquele projeto é seu filho, tá bom? Você vai cuidar dele. Você não vai depender do grupo para fazer, você vai fazer. O grupo vai te ajudar, tá certo? Então, se você teve a ideia, se você vai tocar como primeiro autor, geralmente quem é primeiro autor é quem tem a ideia e quem assume o papel de liderança. Não importa se você está no primeiro ano de medicina ou se você é PhD, tá bom? Então, o primeiro autor, a primeira autora é essa pessoa que assume a liderança do projeto. Geralmente quem tem a ideia, não sempre, nem sempre, mas geralmente quem tem a ideia. Decida sempre quem vai ser primeiro autor no começo, tá? No comecinho do projeto. Isso aqui não é algo que pode ficar no ar, até porque essa pessoa tem que tomar a liderança, tá bom? Então esse primeiro autor, essa primeira autora, ele ou ela vai fazer a grande parte do trabalho e vai definir as responsabilidades dos colaboradores. Precisa de alguém para te ajudar na tabela 1? Chama a pessoa e fala, você faz a tabela 1 até tal data. Coloque limites de prazo, deixe tarefas muito claras para os membros do seu grupo e cobre resultados. Alguém fez um trabalho ruim? Fale de forma muito respeitosa. Isso aqui está muito ruim. Você precisa corrigir assim, assim, assim. Tá bom? E se a pessoa não responder, ou você escolhe outra pessoa para fazer, ou você mesmo faz. Você tem a habilidade de fazer. Você vai aprender dentro do Meta Analysis Academy. Tá certo? Outra coisa. Grupo de pesquisa não funciona só no WhatsApp. Não funciona só no WhatsApp. Tá bom? Marque reuniões periódicas para
nem que sejam de 30 minutos, pode ser semanal, pode ser quinzenal, mas marque reuniões para as pessoas te verem como primeiro autor e vice-versa, e ter accountability. O que é accountability? É a responsabilidade de executar as tarefas, tá certo? Então, essas aqui são 3 regras que, se você aplicar, você pode aumentar em 90% a chance do seu grupo dar certo, tá bom? Sobre a questão de um grupo de pesquisa com 5, 6, 7 pessoas, o ideal é que cada pessoa tenha um trabalho para trabalhar. Nem sempre isso vai acontecer, né? A gente sempre esbarra na viabilidade de ideias, vocês vão aprender, mas dentro de um grupo é natural ter várias lideranças. Eu lidero um projeto aqui agora, vocês me ajudam, depois o outro, até de forma simultânea, está liderando o projeto dele, você colabora, tá bom? Então, não se acanhe em ser primeiro autor porque você está júnior na sua carreira, porque é o seu primeiro projeto, não tem problema, você vai aprender. E olha, pessoal, qualquer dúvida que surja dentro dos grupos de pesquisa, dúvida de conteúdo, aí você vai trazer nas monitorias. Claro que seu grupo te ajuda, mas se você quiser a ajuda do nosso time, da nossa equipe, aí você vai trazer nas monitorias, né? Durante as 10 semanas do treinamento tem monitoria todo dia tem monitoria, e depois que acabam as 10 semanas, as monitorias continuam, né? Muda o cronograma das monitorias, mas elas continuam para te ajudar. Qualquer dúvida que surgir no conteúdo, na estatística, na escrita, na metodologia, na ideia, você, idealmente o primeiro autor ou algum colaborador no grupo, traga nas monitorias, tá bom? Rapidinho aqui um relato muito legal sobre essa questão da importância do primeiro autor. O Navy SEALs é um grupo de elite, né? Aqui no sistema militar dos Estados Unidos. Eles conduziram um experimento bacana de remo, eu acho, se eu não me engano. É um experimento muito bacana de equipe, né? E aí dentro desses remos ou desses barcos, eu não sei os detalhes do que era exatamente a competição. Tinha um líder e tinha os comandados, os liderados. E aí eles fizeram lá a competição entre grupos diferentes, e aí eles pegaram os barcos vencedores e trocaram os líderes e os liderados. Aí eles pegaram os líderes ganhadores, colocaram com liderados perdedores, os liderados ganhadores com os líderes perdedores e assim por diante. Eles modificaram. E aí eles viram que quando eles repetiram o experimento, assim, quem ganhavam eram os líderes vencedores. O líder vencedor, ele normalmente é campeão. Tá certo? Mesmo com liderados diferentes. Então aqui é a mesma coisa. Se o seu grupo está fraco, não está respondendo, você, antes de apontar o dedo e tudo mais, olhe para você. Claro que às vezes realmente é externo a você, mas antes olhe para você. Você está trazendo ideias viáveis para o grupo, está lutando por ideias, você tem uma ideia que você está trabalhando, você está empurrando essa ideia, você está cobrando, você está puxando a equipe, tá certo? E isso, várias pessoas diferentes podem exercer esse papel dentro do mesmo grupo, cada um para a sua ideia. É assim que funciona melhor, tá bem? Então, nosso time está aqui para te dar esse apoio, tá bom? Não se acanhe em nos chamar, mas nos chame e envia monitorias, tá bom? Não vai ter alguém do Meta Analysis Academy dentro do seu grupo, né, policiando, falando faz assim, faz assado. Não, você traz nas monitorias para a gente te ajudar, tá bom? Os grupos de pesquisa são opcionais, não são mandatórios, tá bom? Quando você entra em um grupo de pesquisa, a responsabilidade daquelas interações ali também são de vocês, tá bom? Nós não nos responsabilizamos por alguém que não fez a sua tarefa, por algum conflito que surge ali dentro. Isso aí é entre vocês nos grupos de pesquisa. Aquilo que eu falei, insista, lute pelo seu grupo, mas você também não é refém do grupo. Tem oportunidades diferentes. E não formem 400 grupos de pesquisa, tá bom? O ideal é você ter 1, 2, no máximo 3 grupos. O ideal seriam 2 mesmo, que funcionam. Grupos que funcionam, grupos que produzem, pessoas que são muito boas. E é natural, às vezes você forma um grupo ali com 7 pessoas, e você vê assim, que 3 não estão na mesma sintonia, eles vão sumindo devagarzinho, vão parando de responder, mas tem 4 pessoas ali muito boas, aí você evolui aquele grupo de 7, eventualmente vira um grupo de 4, tá certo? É totalmente natural isso aí,
tá bom? Você deve focar no seu conhecimento, no seu projeto, em liderar, em ser primeiro autor, em puxar o time, arrumar o seu grupo muito bom, seja com experts, seja nos grupos de interesse, seja aí na comunidade, tá bom? É assim que funciona. Ah, importante, tá? Nós temos um grupo de alunos maravilhoso. Assim, nós temos muito, muito orgulho, felicidade com os nossos alunos. Mas, assim como nós temos pessoas extraordinárias, né, nós temos pessoas que são 3 padrões abaixo da média em termos de até ética, tá bom? É raro, mas já tem acontecido anteriormente. Alguém assim que não compartilha os mesmos valores nossos institucionais, alguém que quer vender com autoria, alguém que quer tomar a sua ideia, tá? Então, assim, você deve aplicar isso. Você nunca deve presumir que, porque alguém foi aluno do Henderson, que a pessoa compartilha os mesmos valores do Henderson e do Meta Analysis Academy. Tá bom? Então você sempre está no alerta para a pessoa, o que é isso aqui, o que está acontecendo, deixa eu olhar, tá bom? Você seja essa pessoa assim que é vigilante, né? Tá certo? Seja prudentes, não é mesmo? Tá certo? Tem que ser prudente, tem que ser vigilante também para não cair em nenhum golpe, nada disso aí. Alguém que não pague por autoria, tá? Essa questão de ética é muito importante. Você nunca vai pagar, nunca vai cobrar para ser coautor, isso é totalmente antiético, errado. Sejam éticos, pessoal, sejam éticos, tá bom? Morais, tá bom? Isso aqui é inegociável, tá bom? Na sua carreira, tá bom? Então é isso, não esqueça de compartilhar o Meta Analysis Academy com seus amigos, convide eles para participar. Pessoal, nas aulas nossas práticas, custa nada postar um story lá, marcar o Henderson, marcar o Meta Analysis Academy, ajuda a gente tanto. Quando publicar o seu paper, não esquece de postar, ajuda tanto. Ajuda tanto você carregar essa bandeira, né? Vocês veem um trabalho super sério aqui. Vocês vão ver as monitorias são muito boas, as aulas práticas são maravilhosas. Você colocando um empenho seu, nossa, a gente vai deslanchar, a gente vai voar aqui, tá bom? Mas você precisa ajudar, você precisa puxar a sua parte e compartilha ali. Eu vou ficar tão grato, tão grato. Manda mensagem para mim no Instagram, eu te respondo pessoalmente, tá bom? Pessoal, que alegria estar com vocês aqui. Sucesso nos grupos de pesquisa. Qualquer dúvida, me chame. A gente tem o suporte administrativo e tem as monitorias para tirar dúvidas de conteúdo. Qualquer coisa não deu certo, você me avise, tá bom? Vai lá no Instagram, manda mensagem para mim, eu tô aqui para te ajudar. Um grande abraço, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.